Olá, aqui é André Ferreira e no episódio de hoje é um alerta necessário. Hoje eu quero falar sobre um risco silencioso nas relações. Cuidado para você não se tornar o curativo de alguém. Por quê? Porque curativos são usados enquanto existe a dor, enquanto existe a ferida aberta. Depois que ela cicatriza, eles são descartados. E isso diz muito sobre certos vínculos. Existem relações em que você não é escolhido pela sua presença, pela sua companhia ou pela troca que você oferece. Você é procurado porque o outro está sangrando, está confuso, está fragilizado, está perdido, emocionalmente instável. E você entra ali como uma contenção, como um alívio, como um suporte temporário. O problema não é ajudar alguém, o problema é quando a relação inteira ela se sustenta apenas na dor do outro. Quando isso acontece, você deixa de ser uma pessoa e você passa a ocupar uma função. A função de ouvir sempre, a função de acalmar, a função de compreender tudo, a função de justificar comportamentos que em qualquer outro contexto seriam inaceitáveis. Você vira o lugar onde o outro descarrega o caos interno, mas não constrói nada depois que o caos diminui. E esse tipo de vínculo, ele costuma ser confuso, porque enquanto a ferida ela está aberta, existe ali intensidade, existe contato, existe procura. E muita gente confunde isso com conexão, mas intensidade não é vínculo, gente. Dependência emocional não é amor, necessidade não é escolha. Curativos não participam da vida depois da cura. Eles não são convidados a permanecer. Eles só são necessários enquanto existe sangramento. E aqui entra um ponto importante. Quando você aceita esse papel, mesmo sem perceber, você se coloca numa posição de desequilíbrio. Sim, desequilíbrio. Você dá estabilidade emocional para alguém que ainda não sabe sustentar a própria, você oferece clareza para quem vive na confusão e, com o tempo, isso gera um movimento previsível. A pessoa melhora e você começa a sobrar. Não porque você fez algo de errado, não, mas porque a sua função terminou. Existe um tipo de relação em que você só é lembrado quando o outro tá mal. Quando ele melhora, ele some. Quando organiza a vida, ele se distancia. Quando ele encontra força, ele não olha para trás. E isso não é coincidência. Isso é estrutura de vínculo. É preciso maturidade emocional para reconhecer isso, sem se vitimizar e sem romantizar. Não é sobre ser bom demais, é sobre ocupar um lugar que nunca foi de troca, só de contenção. O amor saudável ele não se constrói em cima de resgate. Relações maduras não se sustentam em desequilíbrio emocional. Quando um sempre sustenta, o outro sempre descarrega. Não existe parceria, existe uso. A pergunta que vale fazer não é porque eu fui descartado, mas sim qual papel eu aceitei ocupar nessa relação? Porque quem se posiciona como curativo não pode se surpreender quando é tratado como algo temporário. A saída não está em endurecer, fechar o coração ou deixar de ser simpático. A saída está em aprender a diferenciar o apoio de responsabilidade emocional. Você pode caminhar ao lado de alguém sem carregar essa pessoa nas costas. Pode ouvir sem absorver, pode acolher sem se anular. Você não precisa estar em toda a dor para ser importante. Não precisa sustentar ninguém para ser escolhido e não precisa permanecer onde só existe espaço para você enquanto o outro ele tá lá quebrado. Relações verdadeiras, elas não te usam para cicatrizar e depois seguir sem você. Relações verdadeiras, elas te incluem quando a vida melhora, quando a dor passa e quando a estabilidade chega. Então,
Cuidado para não se tornar curativo de alguém. Você não foi feito para ser descartável. Você foi feito para ser presença, troca e permanência por escolha e não por necessidade. Que você tenha um maravilhoso dia e um beijo no seu coração.